todo mundo arruma maquiagem, arruma o cabelo, né? A aula está sendo gravada. Então a primeira coisa, gente, é atualizar o calendário, né? Porque o calendário está correndo, não é isso? Daqui a pouco nós temos o recesso, né? Daqui a pouco essa nova variante chega, Omicron, aí todo mundo volta, né, para o isolamento. Acabou a festa, não é isso? Então hoje é dia 29 de novembro. Hoje a gente encerra, né, a partir da leitura, da síntese que vocês fizeram, da aula dos textos, a gente encerra a discussão sobre a autenticidade. Na próxima aula, dia 6 de dezembro, a gente tem a primeira discussão sobre turismofobia, né, que está muito conectado com o tema de hoje, né, autenticidade, que por sua vez está conectado com o tema de turismo de massa. E no dia 13 de dezembro a gente tem a última aula antes do recesso, que a gente fecha a edição de turismofobia, né? E aí vocês vão para o recesso, e aí no dia 3 de janeiro a gente tem aula de novo, ok? Então ninguém vai poder sair, viajar muito no ano novo, fazer, né, festa, não vai ter Sodoma e Gomorra, não vai ter nenhum... Porque no dia 3 de janeiro nós já temos aula, que é sobre turismo urbano. E aí, no dia 10 de janeiro de 2022, vocês vão me enviar o trabalho intermediário. Eu já passei, vocês já receberam há muito tempo, né, o trabalho intermediário e os textos também do trabalho intermediário. Então a gente podia discutir depois, quando a gente tiver um quórum maior, quando a turma chegar, as questões do trabalho intermediário para vocês entenderem as questões, explorarem, desenvolverem, ok? Ô, professor, Pode só falar. uma dúvida sobre o turismo urbano e o trabalho intermediário. A gente vai ter que fazer a síntese do turismo urbano e o trabalho intermediário e entregar no mesmo dia, né? Isso, Ah, tá. isso. Obrigada. Mas o tema do trabalho intermediário não tá. Vocês não dependem, né? Então vocês têm que correr paralelo, né? Vocês já podem começar a fazer as questões do trabalho intermediário já. E quem se organizar pode me enviar antes, que eu dou uma lida antes, né? Mas aí vocês têm que se organizar, vocês têm que ser capazes de estudar e planejar e desenvolver as questões. Me manda, eu dou uma lida e eu retorno para vocês. Ó, tá bom, continua, joga fora, né? Esconde, não deixa ninguém ver, tá péssimo, né? Tá bom? Faz de novo, né? Ok? Ok, obrigada. E, gente, então esse tema da autenticidade é um tema que é caro para a literatura das ciências sociais sobre o turismo, né? Sociologia, antropologia e etc. Né? E a definição de turismo, a premissa para essa discussão da autenticidade é uma definição de turismo que tem a ver com interação, tem a ver com algum tipo de interação, de troca cultural entre o turista que vem, né, de um território emissor e a população local, a população visitada, né, os nativos, né, que é a população, que é o território receptor. Então, o turista e a população visitada, eles têm expectativas, um em relação ao outro, tem expectativas em relação aos atrativos, né? Então, essa discussão ela é interessante porque você pode analisar a autenticidade a partir do ponto de vista do turista só, né? Então, em que medida que uma viagem, né, que uma visita a um território específico para os turistas é uma experiência autêntica, né? Como que o turista avalia e classifica os atrativos turísticos, né? Então ele vai comparar duas cidades, né, parecidas, duas cidades litorâneas, né? Uma cidade tem resort, que ele ficou no resort, e uma cidade que ele ficou na rua principal, né? Uma vilazinha litorânea. Então não tinha aquela cadeia de serviços do turismo, né? Não tinha cadeia de hotéis, cadeia de restaurantes, cadeias de serviços. Então ele vai ter que depender da interação dele com a população local. Então cabe ao turista. Então se você fizer, você pode fazer um recorte da autenticidade
a partir do olhar exclusivo do turista, que é interessante também, né? Então isso você põe por terra, por exemplo, a discussão do bursting, que entende que o turista ele usa esse período da viagem, essa janela, né, que ele tem de lazer, de ócio, de prazer, como escapismo. Então, para o Burstyn, que é o primeiro autor, né, que propõe a análise da autenticidade e essa discussão, para o Burstyn, o turista é um alienado, é um sujeito passivo, um sujeito consumista, um sujeito que quer ser atendido, né, quer ser servido. Então, a perspectiva do Burstyn é muito xiita, muito crítica, muito unidimensional. E aí, você pode descartar o Burstyn, você pode falar assim, não, eu vou pegar o turista do ponto de vista do McKennell, né? O McKennell vai falar assim, não, o turista busca autenticidade. Ele só não tem recurso, tempo, né, para acessar aquelas partes do território, aquelas experiências do território que são autênticas, porque ele fica lá 2 dias, porque a viagem é muito cara, porque ele não tem disponibilidade, porque ele não tem recurso, porque ele viaja em família, se ele viajar sozinho ele podia se permitir escapar daquele roteiro previsível, né? E rígido, né? Ele depende dessas facilidades, porque ele viaja em família, viaja ele, a mulher, o filho, a sogra, a cunhada chata, o cunhado chato, né? O sogro chato. Então, essas viagens são complexas, né? Como você vai atender expectativas de tantas pessoas, de um grupo só familiar? Não é simples, né? As pessoas se opõem, as pessoas são distintas, né? Têm expectativas diferentes. Então isso gera... Então a melhor forma de lidar com esses grupos talvez seja padronizar mesmo, baixar a expectativa, né? Então talvez seja uma resposta racional, né? E logística das empresas do turismo, né? Então você vai fazer aquele serviço McDonaldizado, Disneyizado, né? Padronizado, e as pessoas vão ficar mais ou menos satisfeitas. Por quê? Porque é difícil mesmo você atender. Imagina uma família com 5 pessoas. As pessoas têm bagagens culturais diferentes, têm idades diferentes, têm trajetória de vida diferente, têm expectativas diferentes. Então talvez o melhor que seja é você ouvir música pop, música de elevador para todo mundo. Então você não vai ouvir nem Beethoven, nem Metallica, nem Clube da Esquina. Você vai jogar todo mundo na Marília Mendonça, aquela música de elevador, aquela música meia boca para todo mundo, né? Então a indústria pode ser uma forma da indústria de customizar não, de atender de uma forma padronizada as expectativas das pessoas são muito diferentes, né? Agora, se você assume a discussão da autenticidade a partir do turista, né, da perspectiva do Alisson, que tem uma bagagem, da Lisa, que tem outra bagagem, tem 19 anos, não sabe nada da vida, né? A Luísa, quantos anos você tem, Luísa? Tô com 20. Aí também não sabe nada da vida. A Gabriele, o Marcos Felício, quantos anos você tem, Marcos? Tenho 19. Aí também. Eu não vou nem falar, né? A pessoa tem 19 anos, não sabe nada mesmo. O Daniel, o Gabriel, né? E eu, né? Então, se a gente pegar o ponto de vista do turista, né? Vamos todos aqui para Ouro Preto, né? Nós somos pessoas diferentes. Nós temos bagagens diferentes. Nós temos uma trajetória de vida, né? Singular, né? Cada um tem uma trajetória de vida. Tem gente aqui que não teve pai, não teve mãe, tem gente aqui que é classe média alta, tem gente aqui que é classe popular, tem gente aqui que estudou em escola pública a vida inteira, tem gente que estudou em escola privada, tem gente que viajou para o exterior novo, com os pais, tem gente que só viajou para o exterior depois de adulto, tem gente que nunca viajou, né? Então, o nosso interesse naquela experiência em Ouro Preto pode ser muito distinto. A Gabriele pode estar interessada em culinária, o Alisson pode estar interessado na população negra que foi escravizada, né? Eu quero saber a origem dessas pessoas, quantas pessoas vieram para cá, quantas pessoas morreram, quantas pessoas conseguiram a alforria, pagar pela alforria, né? Então, tem muitos estudos que mostram que quando a abolição virou lei, né? Quando virou uma política de Estado, quando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, resolveu por fim ao modo de produção escravagista, grande parte da população negra já estava alforriada. Ou seja, foi nos estertores, né? Já não tinha mais o modo de produção já tinha migrado para o modo de produção da população trabalhadora livre, né?
Então, então como que isso... E como que essa população em Ouro Preto, né, que estava liberta, como que ela foi integrada, né, em termos de moradia, de alimentação, de trabalho? Olha que interessante, né? Então, o Daniel pode ter interesse em arte barroca, né, que é uma arte característica do Brasil, dessas cidades. Outra pessoa pode ter interessado em como que o turista se apropria das festas locais, né? O Ouro Preto tem muita festa popular, tem festa religiosa, tem festa de república, né? Aquela zona, aquela esbórnia que os meninos fazem lá na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. O Marcos pode estar interessado em outras coisas da natureza, né? Um turismo de cachoeira, um turismo de trilha em Ouro Preto, ou seja, enfim, né? Então, do ponto de vista, a autenticidade do ponto de vista do turista pode ser muito interessante também, porque ele chega lá com uma expectativa e ele tem uma experiência, e aí depois ele vai avaliar essa experiência a partir dessa expectativa. Né? Então, olha que interessante. Não, achei péssimo, achei padronizado, achei cheio demais. Você não consegue acessar os equipamentos culturais, você não consegue observar o que está exposto no Museu da Inconfidência, né? É muito barulho, os guias são péssimos, os guias não sabem nada além do arroz com feijão, né? Não tem uma preparação, uma formação em antropologia, em história, em arquitetura, né? Para discutir com a gente a arquitetura da cidade. Então, é interessante problematizar o tema. Né? Então, isso é uma forma de vocês se apropriarem do tema na síntese que vocês estão fazendo para mim, né? E também no trabalho final, né? Esse não é um tema que se esgota em um autor só, né? Pode falar, Luísa. Eu não sei se encaixa também, né, no tema, mas eu interpretei que mais ou menos 3 tipos de recorte da autenticidade, né? Um desses pontos que você falou do turista, né, que foca na autenticidade que o turista tem, do local e acho que do turismo em si também, que é o que você comentou um pouco, que cada um vai ter interesse em uma coisa. Então, às vezes eu busco o ecoturismo, às vezes eu vou buscar um turismo mais de recreação mesmo, tipo de lazer e para Sim. festas. Eu acho que E cada um você é capaz de avaliar esse tem. turismo de recreação. Olha, esse turismo foi diferente de uma experiência passada que você teve. Ou seja, você pode assumir que o turista ele tem uma capacidade de fazer uma autocrítica da sua própria experiência, de comparar a sua própria experiência. Então o turista é um sujeito ativo. Então a gente pode assumir, brigando com o Bursting, né, cortando relações com o Bursting, que o turista é um sujeito ativo. É um sujeito que é capaz de fazer uma autoavaliação da sua experiência e comparar. Ah, eu fui para um resort em Fortaleza e fui para o resort em Manaus. O de Manaus é mais autêntico. Por quê? Aí o turista vai trazer a análise dele, vai comparar, né? Mas pode falar, Às vezes Luísa. até mesmo o mesmo resort, né? Que você vai em épocas diferentes, você tem outras experiências, porque você está em outras fases da sua vida, com outras Você está com uma visões. Então, bagagem diferente ao longo da sua trajetória, né? Uma coisa é você ir na infância, depois você vai na adolescência, depois você vai adulto, depois você vai com autonomia financeira, você paga a sua viagem, você faz suas escolhas, né? Então isso tudo muda a percepção e a expectativa do turista, né? Então é interessante esse choque entre a expectativa do turista e a experiência, né? E ele comparar isso com outras experiências passadas dele, né? Hein, Luísa, mas essa análise que você fez, né? Da autenticidade a partir do turista, a partir do turismo e a partir de... Qual foi mesmo? Foram três, né? Três chaves que você apresentou. Quais do são? local, do turista e do turismo. Isso, do território, Isso. né? Aí junto com a população do território, né? Do atrativo turístico e do turista, né? Então essa é a chave mesmo. Essa análise está correta e é uma análise que permite explorar, permite problematizar, permite vocês pegarem estudos de casos, analisarem, né, interpretarem, né, e permite vocês compararem também, a gente se colocar no lugar de turista, né, e a gente comparar a experiência que a gente teve e o que é autêntico. Essa é a primeira pergunta difícil, né, que essa discussão traz, né, o que é uma experiência autêntica? É ir para a Rússia, né, a gente discutiu esse exemplo na aula passada, né, então simplesmente você sai da sua rotina, sai do seu trabalho, ir fazer uma viagem internacional, isso necessariamente é uma experiência autêntica? Quais são os elementos que eu vou avaliar?
né? Ou eu posso fazer ou eu posso ter uma experiência de visitação aqui no território em Belo Horizonte, né? Então aqui em Belo Horizonte, né, tem 4 comunidades quilombolas. Tem um grupo de alunos do curso de turismo que eu estou orientando, que está fazendo uma pesquisa numa comunidade quilombola em Santa Luzia? Não. Em Belo Horizonte mesmo, na fronteira de Santa Luzia, eu acho. Então, eles vão lá fazer entrevista, né? Ver quais são, se essa comunidade recebe turistas, quais são os atrativos dessa comunidade. É uma comunidade pequenininha, tem 60 pessoas. E quais são os atrativos dessa comunidade para os turistas? É o que? Tradição, culinária, festa, artesanato, religiosidade. Ou seja, pode ser um território que para mim pode ser um choque. Pode ser completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E eu já viajei para os Estados Unidos, eu já viajei para a Europa, eu já viajei dentro do Brasil, ou seja, eu tenho uma bagagem, né? Eu sou mais velho que vocês, então eu tenho uma certa bagagem. Já viajei para o interior de Minas, claro, né, com minha família. Então pode ser uma experiência muito mais autêntica do que tudo que eu já vi. Que eu já vi em Paris, que eu já vi em Nova York, que eu já vi em outros lugares que eu já visitei. Né? Então, a gente tem que definir. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Porque a aula de hoje, inclusive, é para vocês falarem também, para vocês trazerem as interpretações, né? A capacidade que vocês tiveram de aprender essa discussão a partir das sínteses que vocês estão fazendo, ou já fizeram. Então, vocês podem falar, né? O Gabriel, o Daniel, a Lisli, a Luísa, né? O Gabriel, o Marcos, o Alisson. Vocês podem trazer. Então, a gente pode ter um recorte da autenticidade a partir da perspectiva do turista. O turista que vai definir e julgar o que é autêntico ou não. Ele vai comparar. Né? E o turista tem bagagem, o turista tem expectativa, tem motivação. Então esse é um recorte bem interessante. Né? Ou a gente pode pensar do ponto de vista da população. Como que a população visitada, a população receptora, qual que é a definição de autenticidade para eles. Né? É interação com os turistas, né? É ser afetado pelo modo de vida dos turistas, é ter um choque cultural com os turistas, né? Ou do ponto de vista do turismo, do destino, né? Do atrativo turístico, né? Será que o turismo ele isola o turista e a comunidade local? Ou será que ele facilita a interação, a troca, ou ele cria barreiras, né? Ele isola, né? Ele põe aí vamos usar o conceito do bursting, que é o conceito de bolha. Né? A própria estrutura, a própria dinâmica da experiência turística pode criar essa bolha, que pode isolar. Né? O turista nunca vai ver um nativo. Se ele vê um nativo, é capaz de ter um choque, morrer. Não é, eu vi um nativo, que estranho. Ele não estava me levando Coca-Cola, não estava me servindo, não estava uma bandeja para me levar pizza, né, hambúrguer. Então ele nunca viu uma pessoa nativa, que tem, né, que não vai estar bonita, não vai estar arrumadinha para ele, não vai tratar ele de forma especial, né? Porque às vezes o turista vai para um atrativo turístico e quer ser tratado de forma especial, né? Como se ele fosse da nobreza, não é isso? Como se ele fosse da família real inglesa. Não, você é só mais um, cara, né? Então você vai pegar fila, você vai ter estresse, você vai comer comida fria, você vai pegar engarrafamento, né? Então é interessante analisar a própria dinâmica do turismo, né? Que a Luísa chama atenção para isso. Né? Mas eu queria ouvir vocês em relação a essa discussão. Né? O que é autêntico? Hein, Gabriel? Vamos começar pelo Gabriel. Gabriel, ontem ele comemorou demais a vitória do Galo, então ele está animado, né? Ele está feliz. Pode falar, Gabriel. Oi, Gabriel. Você nos ouve? Você está entre nós, Gabriel? Daniel, cadê você? Não? Será que o pessoal foi tomar café, foi lavar roupa, foi fazer arroz? Esse negócio de ensino remoto não funciona, né, gente? Você tem aula, mas cadê o pessoal? Marcos, cadê o Marcos? Oi, E aí, Marcos, tudo bem? tudo bem. E aí, cara? Traz pra gente suas impressões dessa discussão. O que é uma experiência autêntica para você, Marcos? E o que é uma experiência inautêntica? O oposto, né? Eu acho que a experiência autêntica seria a experiência original, algo que você nunca, tipo assim, você está conhecendo, você está aprendendo alguma coisa, você está vendo a cultura diferente, você está conhecendo uma culinária diferente, o povo diferente, algo que você não está acostumado.
E a inautêntica seria tipo, aquele negócio que todo mundo faz, sabe? Tipo, aquele mesmo roteiro, aquele negócio que não é original, sabe? Se você conversar com um amigo, seu Se amigo fez a mesma repete. coisa É que aquela você. experiência que se repete, né? Que é padronizada, é isso? Sim, isso. Então a experiência autêntica é quando você vai para um estilo, você vai ter uma experiência extraordinária, muito, que tem um contraste muito forte com o seu cotidiano, com a sua rotina, é isso? É, você acaba aprendendo uma cultura diferente, né? Algo diferente na sua viagem. Agora, qual que é o papel da dinâmica turística nisso? A dinâmica turística ela pode facilitar, pode permitir a interação, a troca cultural, ou ela pode isolar o turista, né? Então é importante também refletir sobre isso, né? Mas eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que depende, igual você falou, o negócio de isolar o turista. Depende muito da sociedade, por causa que, por exemplo, as cidades mais turísticas mesmo, se você parar para pensar, vai isolar o turista da E sociedade, tem, sabe? Se depende não do for fluxo a também, hein, sociedade que Marcos? vive Isso é perto, importante também. Uma cidade igual Veneza ou igual Belo Horizonte, que recebe no carnaval 4 milhões de pessoas, é difícil também, não é? Você tem que padronizar, não tem sim, jeito. Não, Veneza recebe 30 milhões de turistas por ano, Barcelona também, Belo Horizonte recebeu 4 milhões. Então, o próprio fluxo turístico, ele obriga o território a padronizar. Então a gente tem que ser crítico também em relação ao fluxo, né? sim. Até igual você falou, né? De igual ir com uma família de 5 pessoas, é impossível você querer, tipo assim, fazer cada coisa diferente com 5 pessoas da família. Agora imagina quando você recebe um fluxo de turistas de, sei lá, né, igual essas cidades europeias, né, Barcelona, Madrid, Paris, né? Então a escala, o fluxo turístico é Sim. gigantesco, da ordem de milhões, né? E acaba querendo ou não, acaba ficando mais, como chama? Como posso falar? Igual, né? Eu acho que a palavra seria essa. Igual, tipo assim, não se consegue ver uma diferença entre tipo, as sociedades, as culturas. Esses lugares mais fortes. Sim, Porque tem a mistura a cultura de todo mundo, de todos os lugares, então, tipo, não acaba não tendo aquela característica específica. entendi. Ok. Leslie, quer falar ou quer escrever? Gabriele também, pode falar. Lembra que nós somos uma turma reduzida, gente. Vocês têm que falar, não é? Vocês têm que participar, ué. Não tem 50 alunos aqui, não. Tem poucos, né? A Lisa escreveu aqui, ó. Eu acho que os turistas, de um modo geral, meio que querem ser isolados. Ser isolados, ficarem isolados, é isso? Igual você falou, se o turista vira um nativo, ele tem um treco. Aquilo, eu tô brincando, aquilo, eu tava fazendo uma caricatura, eu tava fazendo um estereótipo do turista, né? Eu tô brincando, mas é interessante a gente fazer pesquisa, né? Lembra que essa discussão aqui é uma aula teórica, né? A gente não vai a campo, não dá tempo, né? Mas vocês podem, em outras disciplinas, vocês vão, na verdade, a campo. Tem várias disciplinas do curso turístico que vocês vão fazer entrevistas com turistas, com alguma comunidade receptora, e aí vocês vão poder perguntar, né, o que é uma experiência autêntica, qual que é a dinâmica de uma experiência autêntica, né? Ou as pessoas podem reconhecer, olha, dado o fluxo turístico que a gente recebe, uma cidade histórica, né, de Minas, dependendo da época do ano, é tudo padronizado, não tem jeito, não tem como você atender milhares de turistas, né? Então é interessante ouvir, pegar essa discussão que a gente está tendo na sala de aula e levar isso para pesquisa, para o campo, para ouvir, né? Para ouvir os trabalhadores do turismo, né? As pessoas que trabalham no trade turístico, né? Nos hotéis, nos resort, né, nos restaurantes, nas agências, né, e ouvir os turistas e ouvir a população local. Gabriele, pode falar. A Gabriele escreveu aqui, gente. Para mim, uma experiência autêntica é você sair da sua zona de conforto, explorar um pouco mais do local que você está turistando, né? Então você está falando que pode falar. Oi, Alisson, você quer falar? Posso falar, professor? Pode falar, claro. Eu quero, gostaria.
Professor, eu concordo com a Gabriela, é o que eu ia falar, inclusive. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, quando eu vou num lugar diferente, seja no Brasil ou no exterior, principalmente no exterior, que é outro idioma, outra língua, outra região, outra arquitetura, eu tento cobrir todas as áreas tradicionais, onde está todo mundo vindo, e depois eu vou no local que nem turista vai. Eu acho que isso é bem autêntico, no local que nem turista tem. Que não tem infraestrutura, que não tem nada. Ver como eles se alimentam, como eles andam, o que eles comem, nos restaurantes que eles comem. Não sei se a conexão está boa. Tá sim, vocês estão me ouvindo, Alisson? Tô, Oi, Alisson. agora sim. Tá ouvindo bem? Parecia que tinha congelado um pouquinho. Ah, tá. Tá vendo? Aula remoto não tá dando mais, né? Hein, gente? Então você tá falando que depende... Mas, Oi, às vezes para ter uma experiência autêntica, eu vou... Tá melhor? Estão ouvindo agora? O sinal aqui tá falando, o sinal aqui tá falando que tá bom. Meu sinal aqui tá falando que o sinal da internet tá bom. A minha informação aqui, né? Mas então você tá falando... ficou bom agora. Você tá falando que depende... Às vezes, se o turista sai um pouquinho do roteiro, né, Alisson? Ele consegue ter uma experiência autêntica, né? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, Frederico, por exemplo, a gente vai a Paris e quer conhecer o Louvre. Quero conhecer o Louvre, independente de ter um turista lá ou 100 mil naquele dia. Quero conhecer as obras de arte. E aí eu já não sei se é autêntico ou não mais, porque é tão turístico e tão cheio de turista, é tão feito para o turista, eu só quero ver uma pintura de Monet, de Matisse. Ou Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? Ou da Mona Lisa, É verdade. Aí eu já não sei se é autêntico ou não mais. Deixa eu ver O segundo texto até comenta um pouco sobre isso, que as explorações a gente visava descobrir, né, o que ainda ninguém tinha descoberto. As viagens revelam que a história tinha descoberto e o turismo é um mundo criado praticamente por empresários para atrair a gente, né? E aí, de certa forma, cortar essa autenticidade. Mas eu não sei realmente até que ponto que a gente não é autêntico mesmo estando no mundo que é todo criado, porque até no Louvre, né? Principalmente por ser um museu, cada um tem sua interpretação a partir daquilo. Isso é interessante mesmo, né? Por exemplo, se você olha aquela pirâmide, tem em frente, ou pirâmide não, aquele obelisco, tem em frente o Louvre, né? Eu esqueci o nome da praça. Esqueci também. Não sei se é da Concórdia, não sei. Mas eu sei que aquilo foi roubado, vocês sabem, né? Aquilo é um obelisco tem um nome. O Napoleão roubou aquilo quando ele invadiu o Egito. Então isso que a Luísa está chamando a atenção. Se você tem esse nível de... Se você conhece da história, um pouco da história, você vê que a cidade é um pouco fake também, né? A cidade é um pouco... Ela é criada de uma forma com muitas... Ela é atravessada por esses momentos históricos, né? Paris foi uma cidade planejada, serviu de modelo, né, para o Rio, para Belo Horizonte, para várias cidades do mundo, né? Esse modelo esse planejamento urbano de Paris. Você tem lá um obelisco não, esqueci o nome, que foi roubado, né? Pertence a outro país, pertence a outra cultura, né? O que tem a ver aqueles hieroglifos, né? Aquelas informações que estão, né? Aquele obelisco tem qual que é a idade dele, de onde que ele vem, qual que é o território, né? Qual que é a cultura que ele está trazendo para as pessoas. As pessoas não sabem. A gente passa lá e como se aquilo fosse um cartão postal. Ninguém está interessado em saber daquilo, né? Mas olha para você ver como que a própria... E é uma peça linda, né? Uma peça dourada, uma peça que tem um monte de símbolo, né? Só que ninguém sabe. Primeiro que foi roubado, né? Foi pilhado. Segundo, que ele está totalmente fora do território dele, né? Ele é um alienígena, né? Assim, do ponto de vista cultural, simbólico, do ponto de vista arquitetônico. Então foi colocado ali, né? É estranho aquele território, aquele ambiente, né? Então, a gente tem que ser generoso com o território, generoso com as cidades que a gente visita, mas também a gente tem que, se a gente se informar, né, a gente pode questionar até a própria originalidade de uma cidade como Paris, né? Interessante isso que a Luísa falou, né? Então, quem mais? Daniel,
Você voltou? Tá aí? Gabriel? Aí, ó, a Lisle colocou aqui, ó, obelisco de Luxor. Então, Luxor é o que? É a cidade, né? É o território que estava lá e o Napoleão roubou, né? O que significava esse obelisco do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, né? Então ele está totalmente fora do contexto dele, né? Hein, gente? O vídeo, bom dia. O vídeo chegou agora. Bom dia. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tirando o Galo, né? O resto tá tudo bom. Não, eu imagino que você estava comemorando a vitória do Galo, né? Não. A derrota do Flamengo, a vitória tudo do bom, Galo, tá tudo bom, hein? Então, hein, gente, para essa discussão sobre autenticidade ganhar substância, né, para a gente explorar essa chave da autenticidade, a gente tem que assumir, né, que o turismo é um conjunto de relações, né, que emergem da interação entre turistas, empresas, né, ou seja, o trade turístico, as políticas públicas, os órgãos governamentais, as comunidades e o ambiente. Então a gente tem aqui 5 dinâmicas, né, que a gente pode analisar a partir dessa chave da autenticidade, né? Os turistas, qual que é a expectativa do turista sobre aquela experiência que ele vai ter? Qual que é a expectativa, a motivação do turista sobre aquele território, sobre a população visitada, né? Então ele pode comparar 2 parques da Disney e falar, essa experiência é mais autêntica e essa experiência foi menos autêntica. E a gente tem que reconhecer que os critérios que o turista usa são válidos. Né? Nós somos pesquisadores, lembra? A gente está aqui como pensador, como estudioso. A gente não tem aqui uma visão moralista, uma visão romântica do turismo. Né? No turista é aquele que vai para o Alasca, né? Vai conhecer uma comunidade de nativos do Alasca, né? De esquimós. Né? Não, o turismo não é assim. Né? O turismo padronizado, o turismo massificado, quer dizer, né? A gente vive... O fluxo turístico movimenta milhões de pessoas por ano, né? Então a gente vive em sociedades mais democráticas. Então o turista pode ser capaz de avaliar a própria experiência e comparar, né? Uma ida em Diamantina e uma ida em Tiradentes, né? Uma ida a Ouro Preto, uma ida a outra cidade histórica, né? Fala assim, não, Ouro Preto é muito cheio, Ouro Preto não permite você conhecer aquele território, conversar com as pessoas. Tem, né, milhares de turistas lá. Você tem que ir numa cidade histórica vizinha, que é pequena, que você vê com calma, que você conversa com as pessoas. Você vai comer num restaurante comum, você vai comer do lado de moradores. Né? Lá em Ouro Preto, não, você só come com turista. Né? É aquilo, a literatura chama de horda. Chama The Golden Horde, ou seja, a horda dourada. Né? Então os turistas vão com muito dinheiro, vão consumir muito. Né? Então você só vê turista. Você não interage, né? Você não vê pessoas comuns, pessoas locais, né? Então, essa definição, né, que leva em conta a interação entre o turista, as empresas, os órgãos governamentais, né, a política pública do turismo, né, seja municipal, estadual ou federal, as comunidades, o ambiente, ela leva em conta, ela permite englobar, né, estou vendo aqui as minhas anotações, né, essas 5 dimensões, né? Então a dimensão do turista, do ponto de vista da perspectiva do turista, né? A motivação do turista, né? As suas escolhas, a sua expectativa antes, durante e depois da experiência. Então se a gente ficar só com o turista, a gente já tem muito campo de pesquisa, de estudo. Né? Vamos comparar, vamos analisar a autenticidade a partir da perspectiva do turista. Antes, a expectativa, a motivação, e como que a indústria vai criar esses desejos no turista, né? A indústria né, aérea, a TAM, né? A TAM ajuda a criar esses destinos. Ela tem muita publicidade, tem muito investimento, né, em destacar um destino, né, ocultar outros, né? Como que as agências também fazem isso, como que os próprios destinos fazem publicidade e propaganda, né? Salvador compete com Fortaleza. Né? Então eles vão competir. Aqui é mais original, aqui é mais autêntico. Né?
Então, analisar a autenticidade do ponto de vista do turista, do ponto de vista das empresas, né? Como que as empresas se organizam, como que as empresas organizam a dinâmica da experiência turística, como que as agências, os hotéis, esses resorts, esses parques temáticos, né? Como que eles permitem mais ou menos tempo livre, autonomia, né? Se eles tratam o turista como all inclusive, ou seja, né? Coloca bebida, comida, piscina, entretenimento o tempo todo para o turista, e ele não precisa sair daquele espaço. Né? Às vezes tem resort, tem praias privadas, vocês sabem disso, né? Praia é um espaço público. Do ponto de vista legal, é proibido você fechar uma praia e falar assim, a praia é do Ronaldinho Gaúcho, a praia é do Neymar. Não existe isso. A praia é do Hotel X lá na Bahia, né? A praia é um espaço público, você não pode fechar um espaço público, é crime. Mas tem alguns resorts que fazem isso, você sabe, né? Eles estão lá de frente à praia, tem piscina, tem um monte de opções de lazer, e inclusive a praia, eles fecham. Então a praia é sua, é exclusiva, né? Então você não vê ninguém nativo, porque os nativos são proibidos de entrar na praia. Eles não têm um cartão, não têm uma autorização para frequentar aquele espaço. Né? Então como que as empresas criam essa dinâmica da experiência turística, né? Então esse também é um ponto de vista, é uma perspectiva importante para discutir a autenticidade. Então daqui a pouquinho a gente encerra essa primeira parte, tá, gente? O Google falou aqui que o Google falou assim, ó, deu. Né? Daqui a pouco o Google falou assim, ó, deu. Vocês já falaram muito. Pode falar, Marcos. Aqui, então, querendo ou não tem uma resposta certa, né? Exata. Tipo, a resposta certa de que seria autêntico. Você tem que fazer escolhas, exatamente. A resposta certa, Marcos, é você fazer uma escolha. Assumir que a autenticidade tem que passar pelo turista e desenvolver isso. Essa é a resposta certa. Olha, eu faço uma escolha. Eu acho que o Bernstein, quando ele considera os turistas todos como alienados, como passivos, ele está enganado. Eu acho que a autenticidade ela tem que ser analisada do ponto de vista da perspectiva do turista. Aqui, ó, sua chamada termina em 10 minutos. Tá? Vamos ignorar o Google, vamos seguir. Então, você vai comparar a expectativa do turista, a experiência dele e pós-experiência. Né? E aí você vai perguntar para o turista como que ele compara essas férias que ele teve em Fortaleza com as férias que ele teve em Salvador. Aí você vai comparar do ponto de vista, como que ele avaliou a experiência dele com a comunidade local. Teve contato, teve interação ou não? Do ponto de vista do turista. E os serviços? E a dinâmica da experiência turística? E o seu tempo livre, sua autonomia? Você pôde conhecer lugares que não estavam no roteiro? Você teve interesse, motivação para conhecer ou não? Então, você pode explorar e tirar muita informação do turista. Claro, não estou falando de um turista não, né? Aqui pesquisa a gente faz com um conjunto de turistas, né? Pode ser pesquisa online, né? Pode ser pesquisa no Google Forms, pode ser em rede social, pode ser em loco. Você pode fazer, dar uma de infiltrado, né? Fazer igual os antropólogos fazem, né? Você vai lá e dá uma de local. Eu sou turista também, eu sou paulista, vim aqui comer pizza, né? Pô. Então tem várias formas de você coletar dados. Então a resposta certa, Marcos, é você reconhecer que essa discussão da autenticidade também é importante para o turista. E aí você tem que desenvolver isso. Como isso é importante, né? E aí você faz uma escolha teórica também. Eu vou fazer a discussão a partir dos conceitos do McKennell e vou refutar, né? Eu vou criticar os outros autores. Entendeu? Entendi, obrigado. Agora outro, né? O Gabriel, a Gabriele, o ouvinte pode optar por uma outra chave, né? Não, eu estou interessado na autenticidade a partir da perspectiva da população visitada, dos visitados, né? Como que a comunidade receptora encara a dinâmica do turista, né? Do turismo e do fluxo turístico. Eles estão lá só para poluir, estão lá só para comprar souvenir, ir embora, tirar foto, né? Fazer selfie, todo mundo bonito, todo mundo produzido, né? Para tirar selfie e tal. E você não conhece, e você nunca a população local que não é bonita, que não está produzida, está lá no dia a dia, na rotina, né? As pessoas não vão interagir com os turistas, porque os turistas não estão interessados nela. Então, se você assumir que a autenticidade deve ser
analisada a partir do ponto de vista da população local, aí você tem outros conceitos. Você tem outra perspectiva, né? Que também é interessante. Mas aí, então, igual, você falou assim no começo da aula que esse tema agora, a autenticidade, tem ligação com turismofobia, né? Aí a turismofobia vai ter ligação com a visão da sociedade que vai receber o turista? O impacto, com todos os impactos que aquele fluxo turístico, né, gigantesco vai causar na qualidade de vida, né, no acesso da população do território que está sendo visitado, né, pela horda, né, aos serviços, ao aluguel, a transporte, alimentação. Ou seja, o fluxo turístico pode trazer prejuízos grandes para a população local, né? Então você não tem acesso a aluguel, a moradia, porque todo mundo colocou no Airbnb. Então, a população de Barcelona, ela pressiona para que a prefeitura coloque uma lei, aprove uma lei que limite a oferta de imóveis para turista, para o Airbnb. Você tem que ter imóvel, você tem que ter um teto, até 20%. Não pode ser 80% não, senão a população não vai ter onde morar. É uma cidade que tem muito estudante universitário, uma cidade universitária, né? Vem gente do país inteiro para Barcelona e de outros países para estudar lá, e as pessoas não têm onde morar. Porque o custo é altíssimo, porque a oferta está toda voltada para os turistas. Você entendeu? Entendi. Então é mais, então, Esse é um exemplo, né? A gente poderia pegar outros exemplos, né? então seria mais voltado então à consequência das pessoas indo. O fluxo turístico, os impactos do fluxo turístico. Aí você tem que desenvolver. Quais são esses impactos? Né? Como que a população local se mobiliza pela regulação, pela regulamentação, né? Por políticas públicas que vão minimizar esses impactos, vão controlar esses impactos. Então, em Veneza, por exemplo, eles proibiram navios, né? Os cruzeiros. Cruzeirense não vai lá, viu, gente? Sinto muito, mas cruzeirense está proibido. Agora, acabou de ser aprovado lá agora, porque o impacto desses cruzeiros era tão grande na cidade, né? Descia 4, 5 mil turistas de uma vez, depois chegava outro navio, depois chegava outro navio, depois chegava outro navio. Então eles resolveram proibir. Ou seja, isso tem impacto no fluxo turístico, vai diminuir o fluxo turístico. Vai ter menos turista lá. O turista vai ficar com raiva, não vai? O turista vai se sentir discriminado, vai achar que a população de Veneza não valoriza, né, o desenvolvimento gerado pelo turista, vai falar que eles são, né, que eles estão discriminando os turistas. Na verdade, é uma escolha. Eles têm direito, né? Eles votaram isso, pressionaram a prefeitura, pressionaram o poder local, o poder municipal e escolheram ter menos turistas. Entendeu? Entendi. Então o turista nem sempre é positivo, o turista nem sempre tem uma interação com a população local. Existe um antagonismo, dependendo do território, dependendo da dinâmica turística, você cria, na verdade, um antagonismo entre o turista, entre a população local e os turistas, entre a população local e as empresas do turismo. Então, nessas cidades europeias, eles colocam assim, eles picham, né? Go home, turista. Né? O turista depreda, o turista ele prejudica o bairro, né? Prejudica a vida no bairro dessas cidades, né? Então, as pessoas têm uma postura agressiva com o turismo e com os turistas. O turista fode a cidade. Tem umas frases assim, que eles colocam em Berlim, né? Nessas cidades, olha, o turista fode. O turista, na verdade, é um predador, né? Então tem frase. Depois, na aula de turismofobia, eu vou colocar uns slides que mostram fotos de como que parte da população local rejeita os turistas, né? Acha que os turistas são alienados, são predadores, não estão interessados na cidade, estão interessados em tirar selfie, em comprar souvenir, etc. Né? Ok? Ô, gente, então vamos parar agora, porque o nosso tempo com o Google está acabando. E aí a gente volta, deixa eu olhar aqui. A gente volta depois do intervalo, 9h15, ok? Então 9h10 a sala vai estar aberta. Eu abro a sala 9h10, vou mandar o link para vocês. 9h15 a gente retoma, tá bom? Enquanto isso vocês vão ler, vão estudar, porque vocês não estudam, não é isso? Então vocês vão fazer um intervalo para estudar, para ler os textos. E a gente continua a discussão daqui a pouco, ok? Hein, gente? Tá bom? Beleza.
Então, até logo então. Eu mando o link no grupo do WhatsApp. Até mais, gente. Tchau.